redução e balanceamento de equações. Mas antes disso, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura. Fala comigo, fala comigo! Acelera o cérebro, dá aquele sorrisão, esfrega sua mão, porque a gente vai para mais um capítulo novo. Oxirredução e balanceamento de equações. Gente, essa matéria muito importante na parte de eletroquímica, eletrólise, compostos inorgânicos e doideira. Então vambora. Ah, menino! Aí você coloca aquela música, acelera o cérebro, produz dopamina, serotonina. Uhul! Vambora, vambora! Olha só. Então, vamos falar sobre oxirredução e balanceamento de equações, tá? Galera, então olha bem. Conteúdo simples, tá? Só que você vai compreender muito mais facilmente isso aqui. Você vai ter uma compreensão muito melhor se você tiver estudado as aulas sobre ligações químicas, tá? Porque nós vamos fazer alguns comentários aqui e isso aqui tem tudo a ver com a parte de ligações, beleza? Então se você não assistiu ao capítulo de ligações, volta lá e mete bronca, pelo menos na parte inicial de ligações, tá bom? Então tá aqui, conceitozinho muito utilizado aí, né? Número de oxidação ou NOx, né? Número de oxidação ou NOx. O que vem a ser, galera? NOx ou número de oxidação? É a carga real ou teórica, também chamada de carga aparente, tá? Do elemento em uma espécie química. Essa espécie química pode ser uma molécula, pode ser um composto iônico, pode ser um íon, ok? Pode ser um metal, é uma espécie química, tá certo? Então, esse NOx diz respeito à carga. Carga real ou carga teórica? Mota, como assim carga real ou carga teórica? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Isso aqui, ó, é um composto o quê? Iônico, metálico, molecular, o que ele é? Ele é um composto iônico, né? Nós já vimos aí em ligações, cloreto de sódio, composto iônico. Perfeito. O sódio, ele é de que família? Olha, repare que eu preciso puxar aqui o quê? Tabela periódica. Repare que é uma coisa puxando a outra. Uma coisa puxando a outra. Aí às vezes um professor vira e fala assim, ó, tabela periódica não cai no Enem. Não cai muito. Tabela periódica propriamente dita. Mas você precisa dessa ferramenta para poder tratar alguns conteúdos. Então, sódio é da família 1A. Como ele é da família 1A, ele está a fim de perder ou de receber elétrons. Ele vai dar ou ele vai receber? Ele vai dar. Ele vai dar. Ele vai dar o quê? Um elétron. Portanto, ele vai adquirir carga mais um. Ele adquire a carga mais um. Repare que essa carga é uma carga real. Porque ele perdeu o elétron, logo ele adquiriu uma carga mais um. O cloro, sendo um elemento da família 7A, recebe um elétron, ganha um elétron e adquire a carga menos um. Então, aqui eu estou me referindo a cargas reais, tá bom? Porque, de fato, o elemento perdeu o elétron e o elemento recebeu o elétron. Toda vez que você tiver um íon, aquela carga é carga real, chamada de carga real. Diferentemente do que acontece em uma molécula. Quando você tem aqui, por exemplo, uma ligação covalente, na ligação covalente, ninguém dá e ninguém recebe elétrons. Você tem um compartilhamento de elétrons. E a carga adquirida pelo elemento vai ser chamada de carga teórica ou carga aparente. É tanto que a gente escrevia assim, né? Lembra das aulas? A gente escrevia assim, ó. Parcialmente positivo. Fulano adquiriu uma carga parcialmente positivo. Ou adquiriu uma carga parcialmente negativo. Porque diz respeito a uma carga teórica, aparente. Perfeito? Ok. Então, se for composto iônico, se for um íon,
a gente vai chamar aquela carga de carga real. Mas se for uma ligação covalente, substância molecular, essa carga é uma carga teórica, tá bom? Ou aparente. Perfeito. Aí o que acontece? Como o sódio adquiriu carga mais 1, o NOx dele é mais 1. E o NOx do cloro, menos 1. Então, o que é NOx? NOx é a carga adquirida pelo elemento em uma espécie química. Perfeito? Isso é NOx. Agora, vamos analisar isso aqui. Vamos analisar isso aqui. Aqui eu tenho um composto formado por ligações covalentes. E aí você vai analisar o seguinte. Entre o oxigênio e o hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Entre o oxigênio e o hidrogênio, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Aí tem um macetinho. Para lembrar dos elementos mais eletronegativos. Qual é o macetinho mesmo? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Então tá aí, ó. É o macetinho. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, entre oxigênio e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o oxigênio vai puxar esse elétron do hidrogênio para perto dele. Perfeito? Então, ó, o oxigênio puxa o par de elétrons do hidrogênio, logo esse hidrogênio vai ficar com a carga mais 1. Eu não vou ficar escrevendo parcialmente não, viu? Para não encher demais o quadro aqui, viu? Mas isso aqui é uma carga teórica, é uma carga aparente. Então, já que esse elétron se afastou do hidrogênio e ficou mais próximo do oxigênio, então a carga desse cara é mais 1. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Esse hidrogênio também carga mais 1. Entre oxigênio e enxofre, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então esse oxigênio vai puxar o elétron do enxofre também. Aí eu te pergunto, o oxigênio está puxando quantos elétrons para si? 2. O oxigênio está puxando esse elétron do hidrogênio e esse elétron do enxofre, portanto, está ficando com a carga menos 2. Esse oxigênio, a mesma coisa. Puxou um elétron do enxofre, puxou um elétron do hidrogênio, vai adquirir a carga menos 2. Qual é o NOx do oxigênio aqui? Menos 2. Qual é o NOx do oxigênio aqui? Menos 2. Qual é o NOx dos hidrogênios aqui? Mais 1. Então o que é NOx? É a carga adquirida pelo elemento em uma ligação. Essa carga pode ser real ou ela pode ser teórica. Vem comigo. Esse oxigênio aqui, ó. Repare que esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 elétrons do oxigênio não foram compartilhados. Esse enxofre, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada, veja que esse par de elétrons veio do enxofre. Essa ligação covalente está sendo formada por 2 elétrons que veio somente do enxofre. Essa é aquela ligação que a gente chamava de quê? Ligação coordenada, né? Ou alguns chamam de dativa. Então, repare que o oxigênio, como ele é mais eletronegativo que o enxofre, ele vai puxar esses 2 pares para ele, ó. Repare que esses 2 elétrons eram do enxofre. Os 6 do oxigênio estão aqui, ó. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele é da família 6A. Tá aqui os 6 dele. E esses 2 do enxofre. Aí o oxigênio puxa esses 2 elétrons para si e adquire a carga menos 2. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Esse oxigênio puxa os 2 elétrons para si e adquire a carga menos 2. Qual é o NOx desse oxigênio? Menos 2. E desse oxigênio? Menos 2. E qual que é o NOx do enxofre? Qual é o NOx do enxofre? Galera, puxaram um elétron dele aqui, não foi? Puxaram um elétron. Portanto, ele adquiriu a carga mais 1. Puxaram mais um elétron dele aqui. Carga mais 2.
Puxaram mais 2 elétrons aqui, carga mais 4. Puxaram mais 2 elétrons, carga mais 6. Então o enxofre aqui tem a carga mais 6. Portanto, NOx mais 6. Repare que o enxofre é da família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxaram 6 elétrons dele. Carga mais 6. Puxaram 1 elétron do hidrogênio. Carga mais 1. O oxigênio puxou 2 elétrons para si. Carga menos 2. Então isso é NOx. O que é NOx? O que é NOx? É a carga adquirida pelo elemento em uma espécie química, em uma ligação. Só que é o seguinte, eu posso analisar o NOx, tá? O NOx dos elementos desse jeito que eu faço. Eu posso abrir a estrutura e analisar um por um. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Ou eu posso usar algumas regras. Essas regras vão facilitar o cálculo do NOx dos elementos. Motinha, e para que eu quero saber o número de oxidação do elemento? É porque é o seguinte, meus queridos, a gente vai ver o seguinte, que observando o NOx do elemento, eu vou saber dizer se aquele elemento deu elétrons em um processo químico ou se ele recebeu elétrons, que é o que a gente chama de oxidação, que é a perda de elétrons, e redução, que é o ganho de elétrons. Como é que é a parada? Oxidar, ó o macetinho, oxidar, deu elétron, perdeu elétron, reduzir é o contrário, receber, tá bom? Então, oxidação é a perda de elétrons, redução é o ganho. Como é que é? De novo? Oxidação é a perda de elétrons, redução é o ganho. Depois eu dou um outro macetinho muito massa, tá bom? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver as regras para a gente determinar o NOx dos elementos, beleza? Então, primeira regra. O NOx de um elemento em uma substância simples é igual a zero. Olha aqui. H2. Gente, H2. Qual que é o NOx do hidrogênio aqui? Zero. O2. Qual é o NOx do oxigênio aqui? Zero. Alumínio. Qual é o NOx dele aqui? Zero. Por que em substâncias simples o NOx vai ser zero? Pensa comigo aqui, ó. Pensa comigo. Você tem um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Você tem um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Aí você tem um par de elétrons. Eu te pergunto, quem vai puxar o elétron de quem aí? Alguém vai puxar o elétron do outro? Não vai. A eletronegatividade é a mesma. Se ninguém puxa elétron de ninguém, o NOx de cada elemento é zero. Perfeito? Então, em substâncias simples, o NOx do elemento vale quanto? Zero. Agora, o NOx do elemento em um íon simples, o que é um íon simples? É um íon que contém apenas um elemento. Tá? É um íon que contém apenas um elemento. O NOx vai ser justamente a carga do íon. Cromo 3+, isso significa que o cromo perdeu 3 elétrons. Qual é o NOx dele? Mais 3. Cu2+, quer dizer que o cobre perdeu 2 elétrons. Qual é o NOx dele? Mais 2. Alumínio 3+, o que significa isso? Que ele perdeu 3 elétrons. Qual é a carga dele? Mais 3. Então, se for um íon simples, o NOx é a própria carga do íon. E agora o que eu vou fazer? Vou passar o quadro para voltar com mais regras. Então vamos lá? Voltei! Vambora! Tá doido, musicão. Ah, menino, aí ó. Senta a regra no quadro, senta. E não é só esse quadro não, tem mais regra. Mas é de boa, é super de boa. Então ó, como é que foi as regrinhas que nós vimos? Primeira regra. O elemento de uma substância simples tem NOx zero. Se for íon simples, é a carga do íon. E agora, 3. Metais alcalinos, que são os elementos da família 1A. Hidrogênio, cuidado, em algumas tabelas periódicas, o hidrogênio vem na família 1A,
mas não é metal, muito menos metal alcalino, tá? Inclusive eu já disse nas aulas de tabela periódica que o hidrogênio às vezes vem na família 1A, na 7A e vem no meio, perfeito? Então, ó, metais alcalinos, hidrogênio e a prata em compostos, ou seja, não é substância simples, tá? Não é íon simples, em compostos, possui NOx mais 1. Porque essa galera aqui, ó, ou vai perder um elétron, ou no caso do hidrogênio, ele tende o quê? A ter o seu elétron afastado. Então, por exemplo, aqui, cloreto de sódio, sódio, família 1A, NOx mais 1. K2SO4, potássio, família 1A, NOx mais 1. H2O, hidrogênio, NOx mais 1. Beleza? Então, ó, não tem nem que pensar muita coisa não. Se for metal alcalino, hidrogênio ou a prata, NOx mais 1. Só que eu vou mostrar para vocês alguns casos especiais do hidrogênio. Metais alcalinos terrosos, que é da família 2A. Zinco e o cádmio em compostos vai ter NOx mais 2. Então, os elementos da família 2A, zinco e cádmio. Então tá aqui, ó, fluoreto de cálcio, cálcio é da 2A, NOx mais 2. Cloreto de zinco, NOx mais 2. Fechou? Próximo. O alumínio em compostos vai ter NOx mais 3. Então, mais 3. O oxigênio em compostos, geralmente ele tem NOx menos 2. Porque pensa comigo, o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos. Qual é o mais eletronegativo? O flúor. Depois é o oxigênio. Então o oxigênio tem uma grande tendência de puxar 2 elétrons. Portanto, ele vai ter NOx menos 2. Só que eu vou mostrar, portanto, também casos particulares do oxigênio. Beleza? Então tá aqui, ó. Oxigênio, menos 2. Oxigênio, menos 2. O flúor e a hidroxila, que é o OH, né? Que é uma hidroxila, então é aqui, né? OH-, né? Em compostos, vai ter NOx menos 1. Então tá aqui. Fluoreto de potássio, flúor, menos 1. Aqui, ó, hidróxido de cálcio, o OH inteiro, que é menos 1. Os calcogênios, enxofre, selênio, telúrio e polônio, que são os elementos da família 6A. Só que na família 6A tem o oxigênio também, né? Só que eu já falei, o oxigênio, cadê você, coisinha? O oxigênio normalmente vai ser o quê? Menos 2? Cadê o oxigênio? Oxi! Metais, o alumínio aqui, meu Deus, cruz credo, não enxerga não, tá certo. Tá doido, papai. Então, ó, o oxigênio é menos 2, só que tem casos particulares. E esse povo aqui, se não tiver ligado ao oxigênio, vai ter NOx menos 2 também. Lembrem que os elementos da família 6A querem o quê? Ganhar 2 elétrons. Só que o oxigênio, se tiver no meio, vai dar ruim. Porque o oxigênio é mais eletronegativo que esses caras. Então, se esses caras estiverem ligados ao oxigênio, eles não serão menos 2, tá? Então, no caso aqui, ó, não pode ter oxigênio. Ou então eu posso pensar o seguinte, ó, enxofre, selênio, telúrio e polônio, se estiver no lado direito da fórmula, é menos 2. Porque normalmente os caras mais eletronegativos ficam do lado direito da fórmula, viu? Então aqui enxofre, menos 2, selênio, menos 2. Olha aqui. Tá vendo que tem enxofre aqui, ó? Em geral, o oxigênio é quanto? Menos 2. Esse oxigênio aqui é menos 2, ó. Esse enxofre aqui não vai ser menos 2, porque tá ligado ao oxigênio. Aí a gente vai ver uma outra regrinha de como determinar isso aí, beleza? Então, vou passar de novo, não vou passar de novo o quadrão. Eu vou fazer o seguinte. Vou encerrar essa aula por aqui. E na próxima aula, a gente vê mais energia. É química pura. Um beijo no coração. Valeu. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.